No nosso mundo moderno, a gente nem percebe, mas existem sistemas invisíveis trabalhando sem parar para manter tudo funcionando. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos mais críticos e mais rápidos que existem, um verdadeiro guardião que nos protege de um blackout generalizado. Para a gente entender a dimensão disso, vamos começar com uma pergunta bem direta. Imagine a cena. Uma falha acontece numa linha de transmissão. O que acontece naquele instante minúsculo, antes mesmo de uma pessoa conseguir piscar o olho? Bom, o que acontece é uma corrida desesperada contra o tempo. Como dá para ver aqui, uma falha na linha libera uma quantidade de energia, assim, imensa. E se essa energia não for contida, ela pode se espalhar em cascata, sabe? Desligando uma subestação depois da outra, paralisando hospitais, quebrando equipamentos caríssimos e, no fim, mergulhando cidades inteiras na escuridão. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. O grande desafio aqui é a velocidade. A gente não está falando de minutos, nem de segundos. A reação que precisa acontecer para salvar a rede, ela é mais rápida do que qualquer reflexo humano. Olha só esse número, menos de 100 milissegundos. Esse é o prazo final. Nesse tempo que é, nossa, incrivelmente curto, o sistema precisa fazer tudo. Perceber o problema, conversar com a outra ponta da linha e tomar a decisão final de isolar aquele trecho defeituoso. Então, a pergunta é: como é que a rede elétrica consegue essa proeza quase sobre-humana? A resposta está num sistema chamado teleproteção, que funciona de um jeito fascinante, quase biológico. E essa é a analogia perfeita, não tem outra melhor. É só pensar na teleproteção como o sistema nervoso da rede elétrica. Ela sente o perigo na hora e coordena uma resposta imediata para se proteger. É uma ideia muito poderosa para entender como tudo isso funciona. E esse reflexo protetor acontece basicamente em 4 passos bem rápidos. Primeiro, os sensores, que são chamados de relés, detectam a falha. Imediatamente um alerta é disparado pela rede de comunicação. Aí, as duas subestações analisam os dados e tomam uma decisão em conjunto. E, por fim, os disjuntores abrem ao mesmo tempo, isolando o problema. Tudo isso numa fração de um piscar de olhos. E quais seriam os nervos que carregam esses sinais ultra-rápidos? Bem, são várias tecnologias de comunicação de alta velocidade. A mais comum hoje em dia é a fibra ótica, que muitas vezes já vem embutida no próprio cabo para-raiz da linha, o famoso OPGW. Mas também podem ser usados links de rádio-micro-ondas ou até uma tecnologia que envia sinais pela própria linha de energia, conhecida como PLC. Agora, vamos ver como esse sistema nervoso funciona na prática. Existem diferentes lógicas ou esquemas de proteção. O primeiro que a gente vai explorar é baseado num conceito muito elegante, o do equilíbrio perfeito. Esse método, conhecido tecnicamente como proteção diferencial de linha, ou pelo código 87L, faz uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo genial. Ele fica medindo o tempo todo a eletricidade que entra num ponto da linha e a que sai lá no outro. O que é realmente interessante aqui é a simplicidade da ideia. Numa rede saudável, a corrente que entra, a IA, tem que ser exatamente igual à corrente que sai, a IB. É a lei de Kirchhoff, né? Nada se perde no caminho. Agora, se houver qualquer diferença, por menor que seja, o sistema já sabe na hora. Tem energia vazando em algum lugar. Isso significa uma falha, e a ordem de desligamento é imediata. Certo, vamos para o próximo método. Esse aqui funciona como uma camada a mais de segurança. Uma boa forma de pensar nele é como um cofre que precisa de 2 chaves, giradas ao mesmo tempo para conseguir abrir. É uma lógica de confirmação. Esses são os chamados esquemas permissivos, como o POT, que é a sigla para Permissive Overreaching Transfer Trip. O nome é técnico, mas a ideia é bem simples. Um relé detecta uma condição que parece uma falha, e aí ele envia um sinal para o outro lado, basicamente perguntando: "Ei, tá vendo isso aí também?" A outra ponta precisa confirmar que também detectou a falha, para só então as duas decidirem desligar a linha. E por último, temos o método mais direto, mais autoritário, digamos assim. É a ordem de emergência, usada quando não há tempo nenhum para conversas ou confirmações. O trip direto, ou DTT, de Direct Transfer Trip, é exatamente isso, um comando de uma via só. Uma subestação detecta uma falha gravíssima, que poderia, por exemplo, destruir um transformador que custa milhões, e simplesmente manda uma ordem para outra ponta: desligue agora. Não tem diálogo, é só ação imediata para proteger um ativo que é vital para o sistema. E essa tabela aqui ilustra a diferença de forma brilhante. O trip permissivo é uma pergunta. Você também está vendo a falha? É um diálogo.
Já o trip direto é uma ordem. Desligue já. É um monólogo. Um é usado para proteção geral da linha, garantindo a segurança, enquanto o outro é tipo o botão de emergência para salvar equipamentos que são críticos. Então, depois de ver esses detalhes mais técnicos, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Afinal, por que tudo isso é tão fundamental para o nosso dia a dia? Porque essa rede toda de equipamentos, de subestações e canais de comunicação, ela é um guardião silencioso. Ela trabalha sem parar, 24/7, garantindo que a energia que alimenta os nossos hospitais em cirurgias, nossas escolas, empresas e nossas casas continue estável e confiável. Então, o ponto central é este. Teleproteção não é só um sistema técnico, é o reflexo inteligente e ultra rápido que impede que uma pequena falha se transforme numa catástrofe, mantendo toda a nossa infraestrutura elétrica forte, segura e resiliente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão para o futuro, né? Com a ascensão dos carros elétricos, das fontes renováveis que são intermitentes, da digitalização, a rede elétrica está se tornando mais complexa do que nunca. A pergunta que fica é: como esse sistema nervoso invisível vai precisar evoluir para continuar nos protegendo nas próximas décadas?